Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma maratona gestante bebê. Estamos aguardando aí nossa convidada, a Fabi Cainé, que é consultora de amamentação, para falar do tema de aleitamento materno. Vamos ver, ela deve estar entrando. Os mitos do aleitamento materno, falando hoje com a Fabi Cainé. Lembrando que a gente aqui estamos através da FNH. Eu sou pediatra, meu nome é Camila. Na terceira maratona de gestante e bebê, hoje falando com a Fabi Cainé, uma consultora de amamentação com o tema de mitos e verdades do aleitamento. Olá, Fabi, tudo bem? Olá, doutora Camila, tudo bem? Tudo bom. Que bom ter você aqui falando desse tema tão bacana, importante aí para as gestantes, para as mamães que estão agora recebendo seus bebês. Um Obrigada. prazer é todo meu, viu? Um prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra receber o convite e vamos juntas aí tentar ajudar hoje muitas gestantes, muita gente que está com dúvida, né? Vamos Isso. conversar bastante sobre a amamentação. E tem muito assunto, né? A gente vai ter que falar em uma hora, vamos pegar aí o que a gente recebe mais de questionamento. Eu no consultório, né, como pediatra, tenho muita demanda nisso aí. E antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, onde você trabalha, qual a sua atuação. Sim, bom, eu sou farmacêutica de formação, sou consultora internacional em amamentação desde 2014. Hoje eu atendo em consultório privado, mas trabalhei por 10 anos na rede de atenção básica no SUS. Eu lá, inicialmente como farmacêutica, mas depois o aleitamento materno foi me chamando lá na rede também, e aí comecei a trabalhar com aleitamento materno no SUS. Hoje eu tenho consultório privado e faço parte também da rede IBFA. Então hoje eu estou na promoção, proteção, apoio, aleitamento, estou na rede IBFA desde 2011. Tenho uma filha de 10 anos, que é a Legal. Marina. E então hoje eu estou me dedicando exclusivamente às mulheres, às famílias com dúvidas e questões de amamentação da gestação até o desmame. Ótimo, muito bom, muito bom. E, Fabi, vamos então começar a falar aí dos mitos e verdades desse tema aí tão interessante e importante, né? Que é o aleitamento materno. No dia a dia, a gente vê muitas as gestantes chegarem com aquela questão do receio, né? De se as mamas estão preparadas, estão prontas para amamentar. E vem sempre aquele questionamento: eu preciso preparar a mama para antes do bebê nascer? Como que eu sei se eu estou apta, se o meu bico é adequado ou não? O que você me fala a respeito disso? Sim, é realmente uma dúvida muito recorrente, principalmente quando elas procuram a gente ainda grávidas, né? São muitos, o assunto são, a gente vai falar hoje sobre mitos e esse acho que é o primeiro grande, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu posso me preparar? Mas será que eu não tenho que fazer nada mesmo? Eu costumo dizer que a informação é sempre o melhor remédio. E realmente, o que a gente tem hoje, o que a gente escuta, que a gente sabe hoje que é um mito, esfregar a bucha, cortar o sutiã para ficar um buraco para o mamilo roçar na blusa, tomar sol. A gente sabe que as evidências sobre isso, né? A gente não tem evidências, a gente sabe que o que faz o bebê não machucar o mamilo é a pega correta. E, na verdade, a mama ela já está toda preparada para amamentar. A mama é a única parte do corpo da mulher que só termina o desenvolvimento após a gravidez. Então, essa mama, nos primeiros meses, ela vai aumentar o volume, a mulher sente bastante sensibilidade, às vezes o bico, o mamilo fica um pouquinho mais rígido, sente bastante sensibilidade no toque da roupa. Imagina esfregar uma bucha ali, vai mais machucar do que ajudar, né? É muito desconfortável.
Então, a glândula ela aumenta de volume, ela aumenta a quantidade de ductos, a gente tem toda uma ação hormonal sobre a mama que faz com que ela esteja pronta para quando o neném nascer. E a gente começa a ter leite a partir da 20ª semana de gravidez. A mama ela começa ali a se preparar. A areola vai ficando mais escura, o mamilo vem um pouquinho mais para frente, às vezes tem algumas mulheres que sentem que ele fica mais, que a gente fala protruso, né? Ele vem um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais rígido. Aquelas glândulas que são aquelas bolinhas que a gente começa a ver com mais clareza durante a gravidez, são as glândulas. Perdi o sinal com a Fabi. Oi, voltamos? Voltamos. Então, essas glândulas, elas secretam uma gordura que protege a areola, que hidrata o mamilo, que hidrata a areola e faz essa proteção. Então, na verdade, a gente não precisa nada para amamentar antes. É deixar o corpo trabalhar e se munir de informação, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. E a gente vê que ainda é muito comum, até os profissionais, né, que indicar preparar a mama, tomar um sol, passar escovinha. Então agora, a partir de agora a gente sabe, não precisa passar nada no peito, no bico, não tem esse preparo. Não precisa. É muito desconfortável. Eu mesma, quando né, também engravidei, recebi essa orientação e testei. Olha, é muito desconfortável. E a gente fica na dúvida, né? Vai passar uma bucha no peito, tá, mas o quanto eu tenho que passar? Então tem mulher que realmente se machuca, porque acha que tem que machucar para formar nova pele em cima. Então a gente sabe que no sol, uma região que a gente não toma sol. E aí, na gravidez, vai lá, toma sol, fica lá esperando, em quanto tempo eu tenho que ficar? Então, se eu ficar bastante, vai proteger muito. Então, muitos problemas podem acontecer com essas informações equivocadas, com essas orientações dadas pelos próprios profissionais de forma equivocada. Certo. E tem também aquela mãe que se preocupa achando que não vai conseguir amamentar por causa do bico do peito, que é plano, invertido. Sim, é a segunda grande preocupação, tá? Então eu não preciso preparar, mas será que a minha mama chega no consultório, já tira a blusa e fala, Fabi, será que meu bico dá para o bebê mamar? Ah, me falaram que o meu bico é bom. Ah, me falaram que meu bico é ruim. Toda frigideira tem sua tampa. O bebê saiu de dentro de você. Ele vai conseguir, ele está preparado para encaixar no seu mamilo. Ele saiu de dentro de você que fez, né? Ele tem o seu material genético. O que a gente precisa? A gente precisa prover posições para que o bebê tenha a oportunidade de conseguir pegar toda a areola. Eu falo que não precisa bico para amamentar. Nem bico grande, nem bico pequeno, nem bico invertido, porque o bebê vai pegar a areola. Se ele pegar o bico, machuca. E a gente fica focado no bico, né? Será que tem bico? Eu vejo assim, como eu também trabalho muito com sala de parto, na hora que eu passo, né, geralmente após, né, o nascimento, às vezes elas falam, não, eu não vou conseguir amamentar porque eu não tenho bico. Ou senão já estão com aqueles bico de silicone ou com a concha, que são os apetrechos hoje que muita mulher, antes mesmo de saber se precisa, já está adquirindo aí no mercado. E a gente vê que às vezes será que é realmente necessário? Será que vai ajudar? Ou talvez será que não vai prejudicar? O que você fala desses apetrechos aí? Porque muitas acham que de repente vai ser útil, né? Sim, e são acessórios, são apetrechos caros, né, doutora? Não são apetrechos que tem, não são, o preço não é acessível. Se você compra todos, você gasta muitas vezes o equivalente a uma consulta, a um atendimento de uma consultoria em amamentação. E muitas vezes eles não são, na maioria das vezes eles não são necessários.
é o que eu falei, se o bebê conseguir ter um bom posicionamento na mama, se a gente conseguir garantir que ele tenha a oportunidade de vir para o peito, então, por exemplo, na hora do orar, consegue que o bebê tenha acesso ao peito assim que sai da barriga da mãe, a gente tem mais chances de que tudo isso dê certo. E esses apetrechos, a maioria das vezes, eles atrapalham muito. Concha, aí uma infinidade de coisas, né? Concha para fazer bico, concha não faz bico, não precisa fazer bico, o bebê precisa agarrar a areola, não precisa agarrar o bico. Se ele agarrar seu bico, ele vai machucar. Estimular mais a produção de leite e a gente começar a ter o engurgitamento antes mesmo do bebê nascer, como eu já vi acontecer, pode trazer candidíase, e o bico de silicone pode confundir um bebê, é um bico, assim como a mamadeira e a chupeta, então pode atrapalhar a vinda do bebê no peito sem o bico, né, no bico, a mama, o bebê pode começar a recusar a mama da mãe sem o bico de silicone. Então, realmente, o ideal é a gente ter informação, ter apoio da equipe que está ali no parto. Os hospitais públicos, eles sempre, lógico que as equipes variam, mas eles tentam sempre prover a amamentação na primeira hora, e quem tem a oportunidade de contratar uma equipe, conversar com a equipe dizendo sobre o seu desejo de amamentar, para evitar esses apetrechos e não colocar no enxoval. Não vale a pena investir esse dinheiro no enxoval. Inclusive, muitas maternidades já colocam, né, na listinha de maternidade, algumas já colocam lá o bico silicone, eu já vi algumas vezes, principalmente as particulares. É interessante que Sim. aqui, não só em Goiânia, que eu acho que a maioria do Brasil, parece que as maternidades públicas são mais adiantadas em relação a esses cuidados em relação aos particulares. Sim, porque muitas delas cumprem a lei de proteção ao aleitamento materno, né? No Brasil, a gente tem uma lei de proteção ao aleitamento materno, a NBCAL, e as maternidades, principalmente as que são amigas da criança, são obrigadas a cumprir. Mas no serviço público, a gente vê isso, vê o cumprimento da norma tem uma banca de jornal na mesma calçada e que está escrito assim: vende-se conchas de amamentação e bicos de silicone. Então, assim, você na calçada da maternidade você consegue comprar ali fora. Tá lá, é muito engraçado porque tá escrito assim: recarga de celular e bico de silicone, né, na mesma plaquinha. É porque, infelizmente, às vezes são a própria equipe da maternidade que solicita. Porque a gente entende o seguinte, as maternidades, a maioria assim, que pelo menos as que eu trabalho, que são maternidades particulares, eles querem que o bebê saia o mais rápido possível, eles recebam alta o mais rápido possível, mamando ou não. Então, eles acabam usando isso para poder acelerar com que o neném consiga mamar, mas não é a forma correta. Realmente, você acaba conseguindo fazer com que o neném pegue mais rápido, mas não da forma correta. E muitas vezes levando ao prejuízo aí do aleitamento exclusivo, tendo que muitas vezes fazer a complementação usando mamadeira, porque o bebê começa a ter aquela confusão de bico. Eu queria até que você falasse um pouquinho a respeito dessa confusão de bico, confusão de fluxo. Tá. Não, isso daí que você falou realmente é muito importante. Agora, uma coisa que eu falo para quem de repente já aconteceu, eu não sei como que tá aí em Goiânia, mas aqui em São Paulo, pela questão da Covid, tem muitas famílias dizendo que não estão tendo as informações adequadas em relação à amamentação. Né? Muitas vezes alta antes do tempo, alta em 24 horas, não dá tempo da equipe acompanhar. Então, se de repente acontecer de sair da maternidade com um bico de silicone, procurar um profissional para conseguir remover o mais rápido possível, né? Não ir empurrando para frente, porque pode causar problema. A chance de dar errado é muito grande. Agora, a confusão de fluxo, confusão de bicos, ela é real. Quem já viu, por exemplo, o rótulo de qualquer tipo de bico artificial,
mamadeira, chupeta ou bico de silicone, vai ter uma frase de advertência dizendo que Uhum. a mamadeira, a chupeta, que o bico pode atrapalhar sim a amamentação. É, isso faz parte da lei de proteção. O bebê, ele aprende um outro movimento no bico artificial, que é muito diferente do que ele faz na mama, né? No bico artificial, ele faz mais um movimento de mordida, assim, de forma bem simples, né? Eu não sou fonoaudióloga, mas é fato que o bebê, ele muda a forma que ele mama no peito, e quando ele vem para o peito, ele parece que desaprende, e não tem, por exemplo, não, mas eu só uso para trocar uma fralda, para acalmar o neném quando ele está muito, muito nervoso, principalmente no final do dia, né? Aquela coisa da hora da bruxa, aquela hora que o nenê está enlouquecido ali mamando sem parar, eu ponho um pouquinho, não importa, muito já faz com que o bebê fique todo confuso e já não saiba mais o que fazer no peito. E a confusão de fluxo é porque na mamadeira ele morde, sai um montão, né? Sai uma quantidade grande de leite e sempre na mesma velocidade. O peito, não. O peito, ele faz um outro tipo de esforço, né? Ele trabalha bastante a língua e o peito não sai a mesma quantidade, ou pelo menos não sai da mesma forma. Então começa com o peito começa, ele começa a mamar, não sai quase nada. Aí conforme ele vai mamando mais, que dá o reflexo de ocitocina, ele vai aumentando essa quantidade de leite, vai aumentando, e aí ele vai engolindo, 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 e depois diminui de novo, depois ele começa tudo de novo. E durante algum tempo, na mamadeira, tudo isso acontece de forma muito rápida, num fluxo muito alto. Então o bebê começa a ficar bravo quando ele vem para o peito. É quando a mãe fala assim, ele não quer mais o meu peito, ele tá brigando com o meu peito, ele começa a esticar e puxar. E aí quando a gente vai ver, tem um bico envolvido, ou tem uma mamadeira envolvida aí nesse processo. Uhum. Sim, isso é muito comum. Oi, tô me ouvindo? É porque tem hora que dá umas Oi, oi, travadinhas aqui. É muito comum. estamos aqui. Então tá. E a gente vê muito assim a mãe falar, não, eu vou dar só uma mamadeira à noite para ver se ele dorme melhor, né? Só uma. E isso pode acabar afetando a alimentação como um todo, né? Sim, sim, não tem mamadeira segura. Não tem chupeta segura. Todas são. Mas e tem essa, e tem aquela, e tem aquele modelo. Não, mas eu comprei uma mamadeira com o bico, tamanho, tal. Não adianta. E uma mamadeira ao dia, não importa em qual situação, ela pode atrapalhar a amamentação, tanto na confusão de bicos quanto na confusão de fluxo. Ainda mais se tem outras coisas envolvidas, porque quando chega uma mamadeira, quando chega uma chupeta, é porque as coisas já estão ficando complicadas, ou ficaram complicadas em algum momento. Então tem toda uma apreensão da família, né? A mamadeira a gente tá vendo quanto o bebê tá tomando, o peito não, né? A chupeta parece que acalma o bebê, mas o peito também acalma. Tem outras coisas também que acalmam o bebê, né? Um banho de chuveiro, mas é fato que as famílias muitas vezes ficam perdidas. E aí as sugestões que vêm, né, de muitas pessoas bem intencionadas, por conta das questões culturais mesmo, né, do uso da mamadeira e da chupeta. A gente escuta muito, fulano usou, não aconteceu nada, com meu filho usou, não aconteceu nada, ou a própria avó, né? Eu usei com vocês e vocês mamaram. Mas a gente não sabe exatamente como é cada história, né? Como foram essas histórias. A gente está falando de, por exemplo, um desejo de aleitamento exclusivo, não dá, não tem como casar um aleitamento exclusivo de forma relativamente tranquila, né? Que a gente sabe que amamentar não é fácil, com o uso de mamadeira, chupeta, não tem como. É o que a gente percebe na maioria das vezes é que quando você está conseguindo fazer um aleitamento materno assim encaixadinho, a coisa está fluindo bem, e a partir do momento que você começa a dar chupeta, que você introduz uma mamadeira, parece que aos poucos o aleitamento vai perdendo espaço,
e você perde, a impressão que eu tenho é que você perde a capacidade de manter o aleitamento exclusivo até o 6º mês, de ter condições de manter ele complementando até os 2 anos, porque parece que a mamadeira vai ganhando o espaço dela e pegando o espaço do aleitamento materno. Então, e é uma coisa que às vezes vai acontecendo aos poucos e você nem percebe. Isso. São muitas histórias assim, né, doutora, que a gente ouve. Ah, meu filho desmamou sozinho com 5 meses, Foi uma né? coisa natural, né? Foi Acontecer, uma mas se coisa você não natural, perceber, porque não foi teve abrupto. Então, alguma assim, não coisa foi que aquele levou. caso na cara, assim, né, que você pôs o bico e o bebê desmamou. Foi indo devagarzinho, exatamente como a doutora contou. Parece que o bico vai ganhando espaço, a mamadeira vai ganhando espaço, e quando a gente vê, o bebê começa a recusar. Isso. E a mãe não percebe essa situação, né? A maioria fala, não, é Sim. porque meu leite foi diminuindo também, e aí não sustentava Às vezes mais. coincide com a volta ao trabalho. Volta ao trabalho. E muitas vezes também, assim, a gente sabe que a produção de leite, ele vai de acordo com a demanda, o neném está mamando. Então, se o neném deixa de mamar no seu peito e vai para a mamadeira, é um estímulo a menos para você produzir. Devagarzinho, sua produção pode realmente diminuir, o bebê vai percebendo isso, e aí ele vai começando a querer fazer uma troca. E muitas vezes, igual a gente citou aqui, é uma coisa que acontece de forma bem sutil, e acaba que a gente perde a possibilidade de fazer aquilo que a gente que é o ideal, que seria o aleitamento exclusivo até o 6º mês e complementar até os 2 anos, que é o ideal que todo mundo realmente pudesse fazer. E aí, Fabi, tem muito aquela questão, minha mama é pequena, minhas mamas não enchem, será que eu tenho capacidade de produzir? Parece que meu peito é pequeno, e aí o neném nasce, eu não sinto que aquela coisa tá crescendo, tá vazando. O que você me fala disso aí? Olha, tamanho de peito é igual a mesma conversa de ter bico ou não. A glândula, ela é muito parecida. Das mulheres, as glândulas são muito parecidas umas com as outras. É muito raro a gente ter alguma questão de má formação glandular. Hum? Eu mesma vi, eu vou falar para você que eu não consigo encher os dedos de uma mão, né, o número de vezes que eu vi, mesmo assim a gente conseguiu fazer um aleitamento até que bem bacana, e algumas vezes até duradouro, porque o tamanho da mama é volume de gordura, né? Não significa o quanto de leite você vai ter lá dentro. E 80% do leite é produzido durante a mamada. Então a gente não precisa de espaço, a gente não precisa de estoque, é pensar na evolução humana. A mama é o que garante a sobrevivência de um ser humano que consegue chegar ao mundo. Então, é uma glândula, é um órgão muito potente e que, na maioria das vezes, a gente não acredita nele. E é uma Justamente coisa que por foi muito conta da bem questão elaborada, né? histórica do desmame. Eu costumo falar para as mães, a natureza faz coisas que a gente jamais seria capaz de produzir. Foi uma coisa que é elaborada durante séculos, décadas, milênios, assim, uma coisa que não tem como a gente reproduzir. Então, não subestime a sua capacidade, né? Mesmo aparentemente você tendo Exatamente, uma mama pequena. Isso é muito comum. E as mães que exatamente. fazem redução de mama, como é que fica? Tá. Olha, a gente só vai conseguir saber o que está acontecendo ali dentro daquela mama quando a gente colocar esse neném para mamar e acompanhar. É fato que em a gente, de novo, com esse pensamento que a natureza é muito sábia, a gente sabe que como durante a gravidez a gente tem toda uma formação glandular, a gente hoje consegue ter a informação de que muitos dos canais, dos ductos que eventualmente foram cortados, eles podem ser, entre aspas, reconstruídos ali durante a gravidez. A gente não sabe exatamente o quanto o médico tirou, o como ele tirou, o quanto tem preservado, mas é fato que a glândula mamária ela cresce durante a gravidez e a gente pode ter revascularização, a gente pode ter um aumento de sensibilidade.
a gente tem que ir avaliando tudo isso. Como que essa sensibilidade da mulher na mama, porque a gente precisa ter uma sensibilidade, né, um estímulo nervoso para a produção de leite. Então, de ter sido retirado. Quanto mais essa mulher tentar amamentar, quanto com mais frequência ela colocar esse bebê no peito, e de forma mais precoce possível, mais chances a gente ter de não ter problemas em relação a isso. E tem muitas mulheres que não tem problema nenhum. Que a gente chega no consultório falando, ai, Fabi, não, eu vim porque saí com o complemento da maternidade porque eu tenho redução de mama. E quando chega ali, tem leite para 2 bebês. Sim. Elas muitas Né? vezes já vão se autocondenando, sabe? Nem testaram, nem esperaram o nascimento do bebê, né? É muito comum. E Sim. também tem a questão da prótese, que muitas mães também com prótese acham que também não vai produzir, não vai ser capaz de aumentar. Não, também é um outro mito. A prótese, ela é colocada num espaço né, que a gente tem um espaço ali que é justamente o espaço que a gente tem para fazer a pojadura, né? Então, não importa onde ela é colocada, ela não interfere na glândula, então ela não interfere na produção. O que eu falo sempre é o seguinte: quem teve alguma cirurgia de mama, lógico, a informação é válida para todo mundo. Mas é mais importante justamente por conta desses mitos, porque a gente não amamenta só aqui, a gente amamenta entre as orelhas, né? O processo todo é aqui. Então, quanto mais informação a gente tiver antes, melhor, menos você encuca e mais você auxilia na produção de leite. E com prótese é o que eu falo, colocar o bebê para mamar com frequência, para a gente não ter aquela pojadura muito intensa, onde o mamilo e a areola ficam muito rígidos e o bebê fica com dificuldade de pegar. Porque como tem a prótese está ocupando um espaço, às vezes essa mama ela fica muito cheia na pojadura. Mas a gente fazendo ordenha prévia, amaciando essa areola e colocando o bebê para mamar com bastante frequência, a gente tem, a gente pode chegar a problemas quase que zero no início da amamentação com o uso da prótese, e isso vale tendo prótese ou não, Tendo prótese ou né? não. Com prótese ou não. Tem mamas muito pequenininhas, que a pele é bem rígida e que a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, a regra de ouro para todo mundo: aleitamento em livre demanda, aprendizado de ordenha, né, de ordenha manual, não com bomba, e orientação precoce é sempre o melhor remédio para todo mundo. Então, nada pode atrapalhar quando a gente tem bastante informação e gente com evidência científica e ajuda prática ao lado. Bacana. Você falou uma coisa que eu sempre bato bastante nessa tecla, aprender a fazer a ordenha manual, porque todo mundo quer usar a, os tira-leite, né? Tanto o mecânico quanto o elétrico e tal, mas sempre eu acho que a melhor ordenha é manual, quando a mulher aprende mesmo a fazer, é mais prático, mais rápido, muitas vezes até mais eficaz do que o próprio tira-leite. Não, sem dúvida. No começo, a bomba, muitas vezes ela mais machuca, né, doutora, do que extrai leite. E a ordenha manual, ela dá um autoconhecimento para a mulher, ela dá um empoderamento. A bomba você põe, não sai nada, você fala, meu Deus, eu não tenho leite. Aí a cabeça Já começa a fazer o feedback negativo para a já começa. liberação da hormônio. Exatamente. Com certeza. E a ordenha manual, você faz massagem, não, né? Eu falo que não precisa fazer nenhum curso específico de ordenha, né? A gente, a mão aquecida, a mão quentinha, massagem circular, pegando no lugar certo, entre a parte clara e a parte escura aqui da mama, aperta e solta com um dedo na direção do outro, né? Devagarzinho, imaginando aquele leite sair, fazendo todo um trabalho mental, né? Sem a preocupação do, ai meu Deus, tem que sair leite, tem que sair leite. Imagina o leite fluir e o leite começa a sair, e isso amacia muito a areola, ajuda muito o bebê a pegar a mama. Eu geralmente dou uma dica para as mães para começar a treinar a fazer ordenha, obviamente depois que o neném tiver nascido, né, gente? Começar a treinar a ordenha na hora do banho, que é a hora que ela está mais relaxada.
e não fica com aquela obrigação de ter que tirar leite para poder complementar. O leite que sai vai escorrer, vai embora. Então, ali você só está treinando para você começar a aprender a fazer ordenha manual, caso você venha a precisar. E na maioria das vezes ajuda muito, porque funciona como massagem, ela vê o leite sair, isso tudo acaba ajudando bastante na produção e, de repente, até porque ela está vendo o leite, né? A própria massagem também ajuda a aumentar o leite. Com Fabi, certeza. a Renata aqui está falando uma questão que queria que você comentasse. Ela fala assim, ela depara com mãe que está com mais de 3 horas sem amamentar, e está dando chupeta, está dando bico de silicone. Aí ela vai tentar fazer com que o neném volte a sugar no seio materno. Muitas vezes o bebê fica sonolento, mesmo com estímulo. Isso aqui envolve muita coisa no que ela falou aqui, né? Primeiro, o bebê tá cheio de apetrecho ali que fez ele ter confusão. Essa sonolência. Também, o que você me fala dessa história aí que ela relatou? Sim, se ele está muito lento, tem algumas coisas para a gente conseguir chamar esse bebê, né? De que jeito que a gente chama? É o colinho. Ajuda. Parece que o sinal tá ruim. Fabi, tá aí? Vem aqui. A Fabi, acho que ela perdeu um pouquinho o sinal. Vamos ver se ela volta. O sinal dela acho que não tá muito bom. Eu vou tentar responder aqui a Renata, né? Que eu não sei que eu não consegui ouvir o que a Fabi estava falando. Então, um bebê que fica mais de 3 horas sem amamentar, que já está usando chupeta, bico de silicone, o que você tem que fazer para fazer com que o bebê volte ao peito? Primeira coisa, você tem que tentar recuperar a capacidade do bebê de pegar no peito. E ele usando chupeta e bico de silicone, a gente tem apetrechos que estão ali limitando essa capacidade, porque ele não tem contato direto com o bico do peito. Então, ali, você como consultor, alguém que está ali tentando recuperar a pega, tem que tentar tirar a chupeta e o bico de silicone, tá? E vamos voltar aqui com a Fabi. Vamos lá. Vamos ver. Fabi. Voltei. Voltou. Voltei. Sua resposta Fabi, realmente precisa fazer com que esse bebê. pode continuar. Oi, tô aqui. Posso continuar? Ah, então tá bom. Na verdade, também eu ouvi sua resposta, né? Realmente a gente precisa ir removendo esses bicos, fazer com que o bebê tenha a oportunidade de vir para o peito mais vezes, mas também entender como que está essa mãe, né? Um bebê que está muito sonolenta, que está com muitos apetrechos, vale a pena se você Travando. Tá aí, Fabi? para a chupeta, para que ele tenha mais oportunidades também de vir ao peito. Essa mãe tem que estar aberta. Uhum. Certinho. Fabi, deixa eu te fazer uma questão aqui que é muito importante, pra gente não perder o tempo, que é o seguinte, tem muita mãe que fala o seguinte, meu bebê quer mamar a cada hora, tá de pendurado no peito. Será que meu leite está sustentando? Acho que isso é uma coisa que vem tanto pra gente, esse questionamento. O que você fala disso Sim. aí?
Olha, o bebê no começo da vida, e a gente fala assim, parece um número até meio encantado, mas os 30, 40 primeiros dias de vida, eles são os mais difíceis porque é um bebê se adaptando ao mundo, né? É um bebê começando a entender que ele tem que comer, que ele tem que fazer xixi, que ele vai fazer cocô, que ele vai trocar de roupa, que ele vai tomar banho, que ele vai sentir frio, fome, sede, calor, vontade de arrotar, soluço, enfim, muitas coisas. E o bebê, nos primeiras semanas de vida, ele mama de 8 a 12 vezes em 24 horas. Só que eu falo que essas 8 a 12 não conta aquela que ele perdeu a pega e teve que começar de novo. Tudo isso é uma mamada. Né? Aquela vez que você teve que tirar para começar de novo porque estava doendo, ou porque de repente dormiu e vai começar de novo, dormiu no peito e vai começar de novo. Então, na verdade, a frequência de mamada do bebê nesse início de vida, ela é bem alta. O bebê precisa crescer bastante, ganhar bastante peso nesse primeiro mês. E o leite materno, ele é rapidamente digerido. Então, o bebê, ele vai solicitar para mamar mais vezes, porque precisa de bastante comida, e precisa crescer muito agora nesse primeiro mês. E uma outra coisa também que a gente quase nunca lembra, que o bebê não tem só fome, ele também tem sede. Então, muitas vezes a gente fala, mas meu Deus, acabou de mamar, mas vai mamar de novo, né? Então, muitas vezes o bebê sente sede, muitas vezes o bebê também quer ficar pertinho, e a maneira que o bebê tem de se relacionar com o mundo nessas primeiras semanas é através da amamentação. Conforme ele cresce, ele vai tendo também outras distrações e ele fica muito mais potente na mamada. Então ele consegue mamar cada vez melhor e aí ele vai se organizando. Mas no começo é o que a gente chama de lua de leite. Uhum. E muitas não conseguem compreender isso, né? Sim. A Maria acha que está tendo algum déficit de produção, o neném está com fome, não quer largar o peito. Sim, não, e vamos lembrar de outra coisa também, doutora. O tamanho do estômago do neném nos primeiros dias, o estômago vai crescendo, né? Então, eu gosto dessas bolinhas aqui, que elas dão uma ideia, lógico, né? Cada bebê é único, né? O ser humano não é medido em régua, né? Mas é fato que, se a gente pensar, olha, numa bolinha de tênis aqui, e o tamanho do estômago do bebê no primeiro dia de vida, no terceiro dia de vida, depois de 10 dias de vida, né? Muitas vezes o bebê não consegue mamar a quantidade que ele precisa, ele não consegue ter a força suficiente também, e não tem a condição de mamar tudo que ele precisa de uma vez só para dormir 3 horas seguidas, né? E tem um mito um pouco isso das 3 horas, né? Que o bebê tem que mamar a cada 3 horas, né, doutora? E a gente percebe também que a diferença que eu percebo assim, ele tomou fórmula e dormiu 5 horas seguidas. E no peito ele não faz isso. Então a fórmula, parece que a fórmula alimenta mais. Ele estava com fome, porque com o peito toda hora ele queria mamar. E aí, quando eu dou a fórmula, quando eu dou o leitinho ali da fórmula, ele dorme muito. Então quer dizer que ele realmente ele fica mais satisfeito com a fórmula. É Isso uma outra proteína, e é uma outra proteína de um a outro animal. digestão é diferente. É um outro tipo de digestão, porque muita gente também, doutora, não sabe que é fórmula leite de vaca modificado, né? Então é uma outra digestão que vem numa outra velocidade, como foi no começo da nossa conversa, que vem numa outra velocidade, numa outra quantidade, né? Muitas vezes numa quantidade superior àquilo que ele aguenta, porque a mamadeira a gente está dando e enquanto não acaba a gente não para de dar. E o bebê não recusa. Dificilmente o bebê recusa. Então aí vem isso, né? Ah, meu Deus, tá vendo? Ó, porque eu dei a mamadeira, ele não recusou e ainda dormiu. Coitadinho, ele estava passando fome. Não, é um outro processo, é uma outra coisa. E conforme ele vai crescendo e ele vai entendendo essa mamadeira, é tudo aquilo que a gente falou lá no começo. Uhum. E aí eu costumo falar, gente, o leite materno, a digestão é muito rápida. Ela passa rápido pelo estômago, ele é processado mais rápido. E isso não quer dizer que ele alimenta menos. Para falar a verdade, Não. isso mostra o quê? Que o esvaziamento do gás, por ser mais rápido, o neném vai querer mamar de novo.
Até porque ele tem uma necessidade muito grande nesses primeiros meses de crescer e desenvolver. Ele cresce demais, ele ganha peso numa velocidade que ele nunca vai ganhar na vida inteira. Então, o leite materno Exatamente. ele vem com uma composição e com uma digestibilidade ideal, que não se compara de forma alguma com Exatamente. nenhum outro tipo de alimento. É, o que a gente fala do espécie específico. É feito, o leite daquela mãe é produzido para aquele bebê e o leite do humano é feito para o filhote do humano. Então não tem nada mais perfeito. Não tem gorduras no leite materno que a indústria jamais vai conseguir copiar e colocar numa lata. E não existe leite Então fraco também. não existe. Em hipótese alguma, em hipótese alguma. É a questão da digestão e de todas as aliadas, né? Tudo isso ame do dia, mas aí entra aquele mantra, né, doutora, do vai passar, vai passar. Isso mesmo. Quando E tiver Fabi, me muito fala um difícil, pouquinho a sobre as gente pensa, posições vai para passar. posição. Isso. E passa. A Passa. tendência é as coisas entrarem em harmonia, se equilibrarem. No começo que é um pouco mais difícil, mas é porque está todo mundo se adaptando, né? Não só o bebê, como a mãe, a Isso. família, todo mundo. E fala um pouquinho sobre as posições de amamentar. Tá. Então, bora lá. Eu vou me ajeitar aqui para vocês poderem me ver. Então, a gente tem algumas posições bem bacanas para amamentar. A mais clássica, aquela, deixa eu me ajeitar aqui. Aquela mais clássica, sim, muitas vezes não é aquela que de primeira a gente consegue fazer. Depende do tipo de parto, depende de como essa mulher está no seu conforto, de como que o bebê consegue se ajeitar nessa posição, né? Da destreza dos braços, que a gente sempre tem um braço que se organiza melhor do que o outro. Então, por exemplo, lá na maternidade, principalmente quem fez cesárea, uma posição que ajuda bastante é aquela posição que a gente vem bem para frente, então a gente deixa algumas almofadas atrás da gente, uma almofada embaixo do bebê e coloca o bebê assim, ó, né? O bebê vira uma bandejinha embaixo do nosso peito, fica bem embaixo mesmo, com o mamilo aqui na altura do nariz, e aí a gente pode fazer um sanduichinho para ajudar, dando apoio de cabeça, tronco e bumbum para o neném. Então a almofada tá lá no bumbum dele, ele vem de bandejinha e a gente dá esse apoio aqui para ele poder sugar. Mas tem que deixar bastante espaço lá atrás. O que às vezes dá errado, que as pessoas não conseguem, é porque a perna do bebê tá batendo aqui atrás, no encosto da mãe, né? Isso a mulher Então, tá sentada. isso, sentada. Sentada, Isso. Eu só levantei para mostrar melhor aqui, mas aí, assim, faz de conta que eu estou sentada, né? É porque, Então, nessa assim, posição aqui. tem aquela questão também das primeiras horas que a mulher, ainda, na cesariana, ela tá com anestesia, né? Sim, E aí você pode amamentar deitado também. pode, Deve, né? pode. Como? O bebê vai ter que mamar. Sim, aí ali naquela posição que a mulher tá, e me imagina, faz de conta que eu estou deitada, vamos sempre fingir aqui, então faz de conta que eu estou deitada, o bebê pode vir por cima, aí a equipe tá junto para ajudar, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, acha que o nenê vai sufocar aqui no peito, mas aí a equipe tá sempre ao lado e a gente pode colocar o bebê para mamar aqui assim por cima, né? Deitada. Depois aí em casa, aí conforme você vai conseguindo se mexer mais, aí tem algumas outras posições, como por exemplo, a cavaleiro, né? Então, eu vou fazer de conta aqui de novo que eu tô sentada, mas aí tem que dar medida certinha, né? O nenê tem que estar sentado numa posição que dá na altura aqui do mamilo, né? Então, mamilo sempre pertinho aqui do nariz, e aí a gente consegue fazer o sanduichinho aqui e ajudar o neném, né? Ou então deixar o mamilo livre Mostra, para o neném poder pegar. mostra aí, Fabi, como é que você segura na cabecinha do neném? Que eu vejo que as mães ficam um pouco desajeitadas. Como é que a mão da mãe, ela sustenta o corpo inteiro segurando a cabeça do bebê, né? Porque a outra Isso. mão vai estar livre para poder ajustar o A peito, é outra isso? mão vai estar livre aqui para segurar a mama.
O bebê ele tem que ter apoio de cabeça, tronco e bumbum para mamar. Então o bumbum vai estar no colo, né? E aí aqui a gente pega aqui assim, mas vai apertar a cabeça do nenê, vai judiar? Não. A gente tem que fazer o papel de coluna do bebê, né? A gente o bebê ele não consegue se sustentar, ele vira uma bolinha assim no colo, né? Pro bebê a gente que é a coluna do neném. E aí para ele poder engolir bem, porque ninguém consegue engolir bem assim, né? Tem que estar com a cabeça certinha para poder engolir. Então a gente organiza aqui. Não é todo mundo que gosta dessa posição. Uma outra posição, que é uma variação daquela posição tradicional, que ajuda bastante, que é meio a campeã, assim, é a gente pegar o bebê com essa mão aqui, ó. Então pega o bebê por aqui e a mão do peito é a mão que fica livre. E segura aqui. Pode pôr uma almofadinha de amamentação ou um travesseiro, não precisa de almofada de amamentação para amamentar. Um travesseiro, 2, 3 almofadas para apoiar o cotovelo aqui e apoiar o cotovelo aqui. Essa posição aqui ajuda muito aquele nenê que fica procurando o peito do lado errado. Porque daí a gente dá sustentação e aí consegue, ó, já tá no jeito aqui, ó. Já tá na mão dominante no peito, na mesma mão do peito, né? Isso ajuda muito. E depois, aí eu Então, falo que já é um nível avançado, né? Quando você tá bem tranquila, amamentar deitada de lado, com o nenê direto no colchão. Aí é delícia. Aí é pro resto da vida. Aí dá pra mas tem amamentar muita até os gente 18 que anos. tem gente que tem receio, né? De amamentar o neném deitado. Será que o neném não vai refluir? Não vai dar problema no ouvidinho? Já ouviu isso? Já ouvi. Independente da justificativa fonoaudiológica, que eu falo que eu deixo para as fonos, eu gosto da seguinte justificativa. Quando o neném tá no colo, assim, de que jeito que ele tá? Deitado. Deitado. A única coisa que vai acontecer é que a mãe vai deitar junto. Não muda Uhum. nada. Não muda nada. Então não tem, isso é um mito também, a gente pode falar. É um mito. É um Uhum. mito. E é É, e muito tem várias. confortável. E geralmente, às vezes, no meio da noite, né? Naqueles primeiros dias, o bebê tá dormindo ali do lado da cama. A mãe também quer continuar Sim, no conforto ali, deitada. sim. E aí uma outra posição que ajuda, por exemplo, se mesmo assim, por algum motivo a mãe, por exemplo, não está conseguindo deitar de lado, né? A gente pode fazer uma posição mais reclinada, que é o que a gente chama de laid back, né? Que é colocar umas almofadas nas costas. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Opa, vou fazer. Hoje é dia de Mama Sutra. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Então, eu vou virar a cadeira. Vamos ver se dá. Então, aí a gente reclina e deixa o bebê por cima. Por cima. Lembra muito aquela que a gente estava falando lá na maternidade, só que você vai estar reclinada, né? Uhum. Eu tô aqui naquela mão invertida, né? Porque eu tô segurando o celular aqui. Então eu tô aqui com a mão invertida, mas eu tô reclinada. Eu falo assim: escorrega o bumbum. Põe na posição tradicional e escorrega o bumbum. Escorrega o bumbum, o bebê vem por cima. O bebê vem por cima, você não precisa nem mais segurar o neném, quase. Você fica super confortável, não pesa nos ombros, não pesa nos músculos das costas. O bebê fica super à vontade, ele abre um bocão e pega bem fundo. Então aí não tem erro. Quanto mais o bebê tiver por cima, melhor a pega e mais confortável. Bacana. Legal. É bacana. A gente tem muita coisa, né, nesse assunto aí de amamentação. Muita coisa. É, alguma coisa mais que você gostaria de passar aí pra gente? Eu acho que a gente já tocou em vários assuntos aí que são mais comuns e que costuma estar sempre recorrente. O que você poderia nos falar aí mais nesse Bom, dia a dia do dia consultora?
Em relação aos machucados, por exemplo, né? é, Fissuras, né? Que é quando mais chamam a gente é por conta dos machucados. Receitas caseiras, jamais, gente. Colocar casca de fruta, por mais que já tenha escutado história, né? Ou a vizinha que colocou alguém que teve teoricamente sucesso em relação a isso, é lembrar que pode ser fonte de contaminação. A gente já escutou muitas coisas, inclusive absurdos, assim, para tentar colocar em cima do machucado, não só casca de fruta, mas também gordura animal, outros alimentos. É melhor deixar sempre arejar, passar o próprio leite, corrigir o quanto antes. E o laser é um aliado. O laser pode ajudar, mas o laser não faz milagre. Eu falo que ele não é Wolverine, né? Que ele vai lá, passa um feixe de luz e a ferida se fecha. O que vai fazer a ferida fechar realmente é o bebê parar de machucar. Então, deixar arejar, evitar o uso indiscriminado dessas pomadas à base de lanolina, porque elas podem deixar o mamilo muito úmido, causar fungo, o bebê pode escorregar, e aí atrapalhar a pega. Não é legal. O quanto conseguir arejar, fazer qualquer coisa, rosquinhas de pano, rosquinhas que a gente tem uma As rosquinhas rosquinha são importantes. grande, É. as rosquinhas são boas para usar se tiver difícil o contato o, com o sutiã, ajuda muito. Ficar sem sutiã, Tem muita, eventualmente, evitar o abuso de absorventes, né? tem muita mulher que usa a concha porque o peito fica pingando, vazando, né? E aí uma boa opção nesse caso é colocar a rosquinha, Sim, porque ele sim. absorve a umidade do leite, não deixa aquele fato de poder levar uma candidíase no mamilo, né? Não, e molhou, você não tem dó de tirar e colocar outra. O absorvente, às vezes você fica horas ali com ele porque você vai jogar fora. Então, o custo da rosquinha é zero, porque você já tem os paninhos, né? Molhou, troca. E corrigir a pega o mais rápido possível, identificar o que está acontecendo com esse mamilo. Por que está machucando, por que está doendo tanto, por que essa ferida não fecha. Entendi. É isso mesmo. Uhum. É isso aí, Fabi. Uma coisa que você falou do laser, que eu acho que eu percebo que tem uma confusão muito grande. As mães às vezes vêm já procurando laser porque está com fissura e elas não entendem que o laser sozinho não vai resolver. Vai resolver naquele momento e depois vai fissurar novamente. Então eu percebo que é difícil você conseguir convencer porque a dor tá grande e ela quer resolver o problema na hora. E esquece que o É, problema vai voltar, vai voltar. Então, essa é uma questão é. muito importante que a gente tem que estar sempre batendo. O laser não resolve se você não tiver uma consultora, alguém para poder resolver a pega, primeiramente. Porque às vezes você não consegue Sim, resolver a pega se ela está sentindo dor. Tudo bem, aí vai para uma sessão de laser, depois volta e corrige a pega. Então, uma coisa que eu alerto muito para as mães: consultora que só faz o laser e não mexe na pega, na correção da amamentação, não vai te ajudar. é impossível, não dá, não dá, não faz sentido. Eu falo que é enganoso, né? Está enganando a mulher, falar que vai resolver com pacotes de laser, com 10 sessões. Aí eu falo que não é drenagem linfática, né? Não tem nada a ver, não é pacote, né? É Porque diferente, é uma outra coisa. teoricamente, se você está vendendo 10 pacotes, você já não quer que a coisa se resolva, né? Você vai ter que fazer os 10 sessões. Então, isso é uma situação muito, muito delicada que a gente tem no dia a dia. E eu acho que as mães, naquela vontade de resolver um problema que é a dor, que está incomodando, elas não conseguem visualizar essa situação. Não sou É o desespero, contra o né? laser, mas ele tem que ser bem aplicado, juntamente com a correção.
da pégua para não ter necessidade de ficar fazendo recorrente. Isso não perde completamente o sentido. Não, com certeza, com certeza. A gente, quando faz o laser, a gente fala assim, ah, mas quantas sessões as mulheres costumam perguntar? Precisa. A gente quer usar uma ou nenhuma. Uma ou nem. É isso mesmo. Uma, de repente, para poder conseguir fazer com que a gente retome a reposicionamento aí do mamilo e reorganizar a amamentação. Fabi, eu vou agradecer, a gente está bem no finzinho, tá? Foi ótimo, a gente discutiu muita coisa interessante, eu acho que ajudou bastante as mães, também eu também aprendo um pouco mais. Muito obrigada, Ah, eu também. foi Ah, eu ótimo. agradeço muito a oportunidade e foi muito bom aqui o espaço. Gostei muito, obrigada a todas aí que assistiram. E vamos seguir em frente. Aumentar não é fácil, mas junto a gente consegue um dia de cada vez, né? Um dia a mais, quando a gente vê, já amamentou um montão. É isso aí. Obrigadão, gente. Um abraço a todos. Obrigada. Até a próxima live de amanhã. Tchau, tchau. Tchau.